tenha dúvida, não tenha dúvida. Elimina a dúvida, vai com tudo, entra com tudo, tenha fé, porque acontece. Hoje, para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a nova série que nós vamos gravar, né? A série Pupilos, que são os meus mentorados, né? Então eu vou passar a entrevistar os meus mentorados para conhecer a jornada deles no processo de mentoria e eu estou muito feliz porque a primeira convidada é a Adriana. Adriana, muito obrigado por participar e já começa dizendo, Adriana, como você me conheceu, né? Se apresenta e como você me conheceu. Olá, hoje, Marco, hoje, para mim é um prazer enorme, né, participar desse momento, porque a partir do momento em que eu te conheci, minha vida mudou por completo, né? Eu sou a Adriana, sou de Minas Gerais, né? Estava num momento muito crítico da minha vida, sem nenhuma expectativa, com um quadro de ansiedade bem alto, né, onde eu já conseguia sentir, inclusive no físico, né, o emocional abalado, muita coisa triste. E vagando na internet, né, esse hábito que a gente tem de ficar horas e horas na internet, eu visualizei um curso e me interessei, né, por essa mentoria, mesmo sem nada no financeiro, me interessei, entrei em contato com o Marco e consegui fazer a primeira mentoria e agora já estou na segunda e pretendo fazer a terceira porque a virada de chave foi sensacional, foi muito Uau! bom. Uau, Adriana. E eu queria que você comentasse assim, como foi a decisão de você entrar para a mentoria, né? Porque você me contou como você me conheceu, você viu os vídeos, você viu ali a oferta e você se interessou, né? Então, eu quero que você detalhe, né, para as pessoas conhecerem, como foi a tomada de decisão, assim, de você estar naquele estado que você comentou, né? Você estava num momento da sua vida de fraqueza e como foi a decisão de ingressar. É, como eu já tinha tentado muitas coisas, e eu costumo dizer que eu estava no fundo do poço, eu precisava fazer algo para mudar. Como eu já estava fazendo muitas coisas e não tinha dado certo, então eu decidi, pelos vídeos em que você falava do modo sair da procrastinação, do modo ativo de vida, eu decidi que eu precisava fazer algo diferente daquilo que eu estava fazendo. E o que me chamou a atenção foi essa proposta de sair do nada para o tudo. Uau, Né? Então, eu decidi, porque onde eu estava, se eu continuasse fazendo as mesmas coisas, se eu continuasse tendo os mesmos hábitos, eu não ia chegar a lugar nenhum, que foi o estágio em que eu estava naquele momento. Então, a minha decisão era fazer algo diferente. E a proposta apresentada por você, Marcos, que foi completamente diferente daquilo que eu já estava fazendo, é por isso que eu tomei essa decisão. uau, sensacional. E você teve alguma dúvida, Adriana? Assim, sabe, alguma preocupação assim, será que eu entro, será que eu não entro? Né? E se você teve a dúvida, tá? Isso é normal acontecer. Conta pra gente qual foi essa dúvida e o que fez você superar isso e apostar na mentoria. A minha dúvida não era em relação ao que você poderia me ajudar ou na questão dos hábitos, não. Na verdade, o medo que eu estava
era de não conseguir honrar com o compromisso financeiro. Porque no período eu estava completamente falida financeiramente, né? Olha só. E o que eu tinha no momento de financeiro era exatamente o valor que foi negociado, né? O valor da entrada, né, Ana? Exatamente, Né, exatamente. só o valor da entrada que eu me lembro que a gente tinha um consultor na época, né? O André, né? Isso, exatamente. E ele foi negociando, e nessa negociação, ele foi me encorajando a dar o que eu tinha de entrada para que eu pudesse, no percurso, né, eu conseguir honrar esse compromisso. Então, assim, não era nada em relação ao seu trabalho e nem a mim, mas era questão financeira, era um medo que eu tinha. E eu vi ao longo desse período, dessa mentoria, que eu tinha várias crenças limitantes e por isso eu estava nesse estágio. E com a mentoria eu fui descobrindo, né, que eu poderia mudar esse pensamento, essas crenças, e foi exatamente o que aconteceu. Então, o medo que eu tinha era a questão financeira, porque eu não tinha absolutamente nada. E com a mentoria, né, eu consegui honrar o compromisso e adquirir outras coisas que eu estava precisando, né? E foi muito bom. Uau! Uau, eu fico muito feliz, sabe? Porque ver a jornada de transformação de cada um é impressionante, né? Ver como você entrou e como você saiu, e depois como você voltou e como você está evoluindo nesse segundo ciclo, né? E aí eu gostaria que você comentasse justamente sobre isso, tá? Como é que foi a sua jornada de transformação? Porque eu sempre prometo, né, que você vai entrar procrastinador, né? Você que está me ouvindo, né? Você entra com seu modo procrastinação e a minha promessa é que você adote hábitos produtivos, né? Eu sempre resumo hábitos produtivos como ter mais tempo, mais energia, mais dinheiro, com paz interior e alívio emocional. Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso. Como é que foi a sua jornada de transformação até você se tornar a nova Adriana e depois entrar num novo ciclo porque você queria mais? Eu preciso dizer, assim, pontuar como eu estava, né? A procrastinação estava total. O emocional abalado, né? Tudo me fazia chorar, nada vai dar certo, eu estava nesse período. Fisicamente esgotada, né? Não tinha ânimo para nada, não fazia nada, né? Não praticava uma atividade física, não conseguia trabalhar. Eu começava a fazer alguma coisa e logo o físico demonstrava essa exaustão. Comecei a ter palpitação, né? Taquicardia, por causa da ansiedade que eu estava vivendo, né? Eu não entendia, na época eu não sabia, eu sentia o coração, parecia que ele estava mexendo de uma forma diferente, sentia falta de ar, né? Uma ansiedade completa. Não tinha ânimo para nada, não fazia nada, deixava, tinha coisas para serem feitas, porém eu não fazia, não tinha ânimo nenhum e para nada. O espiritual também muito abalado, embora eu dizia que acreditava em Deus, mas eu não buscava força nele. Olha só. Então eu estava extremamente procrastinando em tudo na minha vida, em todas as áreas da minha vida. E logo na primeira mentoria, no primeiro dia da mentoria, algo diferente aconteceu. Porque logo no primeiro dia, brotou um ânimo novo. Né? Uau! Eu já comecei a fazer coisas que eu procrastinava dentro da minha própria casa. A arrumação da casa, né, as coisas corriqueiras do dia a dia,
vale lembrar que eu estava desempregada, e aí eu aprendi que mesmo sendo desempregada, eu não podia ser, eu estava na situação de desempregada, né, no CLT, mas eu estava improdutiva. E aí, na primeira mentoria, no primeiro dia, isso ficou muito claro. E eu com muitos talentos, né? Eu consigo, eu faço trabalhos manuais, como artesanato, né? Eu tenho uma certa habilidade com artes no computador, no Canva, e eu percebi que eu tinha tudo e não fazia nada. E logo na primeira mentoria, isso me abriu. E aí eu fui fortalecendo nesse momento. Eu fui descobrindo, me descobrindo, né? Porque eu estava com uma lagarta bem fechada mesmo. E aí, aos poucos, eu fui me descobrindo. E o espiritual eu consegui já me conectar com Deus, que eu não estava conseguindo, já consegui me conectar com Ele, conversar com Ele, fazer um momento de oração, ler de novo a Sagrada Escritura. O meu emocional, eu percebi que eu já conseguia observar, se eu estava triste, eu poderia decidir não estar triste, eu poderia mudar essa minha percepção. O físico parece que foi arrancado aquela prostração. Olha só. Eu já conseguia acalmando, né, essa taquicardia que eu sentia nos primeiros instantes, eu já percebia que já não estava tendo com tão assíduo assim. Já tinha momentos que eu percebia que, olha, já estou começando a ficar tranquila. Foi onde eu percebi que eu estava na crise de ansiedade e eu não sabia, né, porque eu não tinha ido a médico, não tinha partilhado isso com ninguém, guardando tudo para mim. E sofrendo, né, Adriana? Exatamente, exatamente. E aí, logo na primeira semana, eu comecei a distribuir currículos, e quando foi no segundo dia de mentoria, eu, né, dei a notícia a você, Marco, que eu tinha conseguido até arrumar um emprego. Olha só, e eu me lembro muito bem que você tinha tomado a decisão, né? Depois daquela Exato. injeção de ânimo, você falou, não, eu vou conseguir um emprego, tomou a decisão, determinou, e a coisa aconteceu, e aí você... e vale ressaltar também aqui, para você que está ouvindo, né, que a Adriana sempre foi muito aplicada. Eu falo que a mentoria, o dia da mentoria, né? A mentoria tem 60, 70 minutos no máximo, né? Então ali é só assim um despertar, é só um acender da faísca, porque é, o intervalo de uma semana que tem entre uma mentoria e outra que vai fazer toda a diferença na sua vida. E a Adriana sempre foi a mentorada que fez tudo. Eu falo para os mentorados, né? Você tem que usar o aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou. E a Adriana levava a risca, porque tudo o que nós decidíamos em sessão que deveria ser feito durante a semana, a Adriana fazia, efetivamente fazia. Eu tenho um sistema de acompanhamento, né, dos mentorados pelo Trello, no qual você tem que dar um checklist ali, né, nas atividades. E era bonito de ver a Adriana porque tinha um check em todas as atividades, né, Adriana? Comenta um pouco mais sobre isso. É uma coisa assim importantíssima de ser falado, não dando ênfase muito naquilo que eu estava fazendo. Por quê? Porque, né, esse aplicativo eu posso manipular ele, né? Eu posso marcar lá e dizer que eu fiz e posso não ter feito. Porém, como eu assumi esse compromisso de mudança de vida, eu tinha que ser honesta comigo mesma. Uau. E as coisas que eu fazia não estavam dando certo, então eu tinha que mudar o rumo do fazer para que eu tivesse outros resultados.
e os resultados que eu almejava ter. Porque a minha expectativa antes da mentoria era zero. Da minha vida era zero. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E eu precisava de uma ajuda. E essa ajuda veio pelo mar. Então, se eu decidi fazer, eu tinha que apostar todas as minhas fichas e esperança naquilo que ele me propunha fazer. E essa decisão, ela vem acompanhada de ação. Eu aprendi isso com o Mar. A decisão, ela precisa estar acompanhada de ação. Porque senão ela não é uma decisão. Senão eu não vou obter resultados eficientes. Uau. Então, todas as tarefas que me eram propostas, por mais difícil que fosse, porque algumas tarefas não que a tarefa era difícil, mas a execução dela, por causa do meu modo de procrastinação, é que às vezes se tornava difícil. Então, cada tarefa eu tinha que decidir e colocar em prática. Não eram tarefas difíceis. E o interessante é isso, porque a gente fica procurando coisas mirabolosas, gigantescas para serem feitas. E às vezes o simples, sendo executado de forma efetiva, é que traz esse resultado. Uma coisa que eu aprendi com o Marco é a força do hábito, né? O hábito de fazer, eu fazer todo dia, ainda que seja pequenas coisas, de fazer todo dia é que faz toda a diferença. E aí todas as tarefas que o Marco propunha, eu tinha que fazer, porque eu tinha que mudar de vida. E como eu consegui ver nas primeiras tarefas, como eu consegui ver os resultados, eu passei a comemorar esses pequenos resultados, é que eu vi a mudança na minha vida. Então eu ficava com mais sede de fazer a tarefa, porque eu via resultado, né? A tarefa da gratidão. Os primeiros dias, o primeiro dia, então, foi uma dificuldade, É mesmo? porque, nossa, o meu estado emocional não era de ser grata com o que eu tinha. Eu estava reclamando e questionando e murmurando de tudo, que as coisas não dão certo, que eu vi as outras pessoas, né, fazendo e dava certo. Então, assim, teoricamente, naquele momento, eu não tinha o que agradecer. Mas quando eu fui fazendo esse exercício da gratidão, eu sou grata pela vida, pelas coisas simples que eu tive que começar. Eu não enxergava as coisas belas que eu tinha, que eu já tinha, que eu já possuía. E né, fazer, obrigada, gratidão, né? Eu sou grata e feliz hoje porque eu estou viva, eu sou grata e feliz hoje porque eu tenho saúde, eu sou grata e feliz hoje porque eu vejo o sol, eu sou grata e feliz hoje. Então, assim, são coisas simples do nosso dia a dia. Eu passei a agradecer pela casa que eu tinha, pelo alimento que estava, né, lá, pela saúde das minhas filhas, por poder ver netos, né, ainda jovem, e né, essa felicidade. Agradecer a Deus por eu ter talentos, né? Exercitar esses talentos. Então, assim, foi uma transformação esses pequenos hábitos. E eu faço isso hoje de forma, assim, às vezes até automática, mas já não é o fazer, é o estar, é o ser. Hoje eu sou grata, não por, por imposição, mas é porque realmente eu sou grata. Eu vivo hoje isso. Eu sou grata. E é sensacional. Então, assim, se tomou a decisão, por mais fácil ou difícil que seja a tarefa, se propõe a fazer e faça. Né? Teve um livro que ele era bem extenso e como eu não estava na prática da leitura, Eu então faço foi um sugestões de desafio. livros durante o processo, né? Isso. Então foi um desafio. E em uma semana eu tinha que ler um livro enorme. Mas eu consegui, eu determinei. Hoje eu vou ler 10 páginas. E aí eu lia. E aí eu me policiava e me presenteava.
Eu gosto de chocolate. Então, eu só comia o chocolate se eu lesse essas Uau! 10 páginas. Recompensa, isso aí. É, que eu aprendi isso, né, ao longo dessa mentoria, eu fui aprendendo essas coisas. Então, eu obtive resultado, né, de toda ação que eu fiz, de toda ação que me foi proposta fazer, que eu fiz. Então, era um prazer para mim, né, marcar lá, está feito, está feito. Porque a partir dessa disciplina eu obtive vários resultados. Sensacional, sensacional. E foi importante você comentar isso, Adriana, porque as pessoas imaginam que você precisa de uma grande transformação, né? Mas às vezes pequenas mudanças repetidas ao longo do tempo vão gerar a grande transformação. As pessoas pensam que, eu vou, né? Eu quero uma varinha de condão que me transforme. Mas a fórmula é você fazer pequenas mudanças ao longo do tempo que vão proporcionar grandes resultados. E a Adriana confiou no processo, né? Porque o processo funciona, o processo está validado, né? É, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, eu tenho mais de 7 mil alunos espalhados por 26 países. Então, se o método funciona, né, se funcionou com eles, vai funcionar com você também, independentemente do seu estado emocional, independentemente do estado emocional que você chega. Né? A gente sabe direcionar você porque nós temos experiência nisso. Né? E a Adriana é uma prova viva de que você pode chegar desiludida, desempregada, endividada e pode sair, né, com esperança, né, e chega sem esperança no fundo do poço, acreditando que está no fundo do poço, mas na verdade a gente tira, né, puxa para sair e depois ela vai, né, depois ela vai e segue o seu caminho, né. Eu gostaria agora, Adriana, para a gente fechar, que você desse recomendações, que dica que você dá para quem está na dúvida, né? Se entra para a mentoria, se não entra, e entrando para a mentoria, que dica você dá para que essa pessoa tenha alta performance no alcance de hábitos produtivos, né? De vencer a procrastinação e adotar hábitos produtivos. Depois da mentoria, eu sempre afirmo, todos nós, todo ser humano, em qualquer estágio da vida que estiver, precisa ser mentorado. Precisa. É uma necessidade humana. A gente precisa ser acompanhado com profissionais, claro, que nos ajuda nesse processo, nesse caminho. Porque sozinho a gente não consegue. É preciso, realmente, nessa palavra mentoria, é preciso a gente ser mentorado mesmo, porque eu poderia ter hábitos novos, mas eu não ia conseguir mensurar e nem me policiar, de certa forma, eu não ia ter esse compromisso. Claro que o compromisso é comigo mesmo primeiro, e depois com quem a gente está sendo acompanhado. Mas quando a gente tem esse acompanhamento, é uma aceleração nos resultados, né? Alguém que nos acompanhe, que nos direcione, que tenha o conhecimento do que fazer, de como fazer, é extraordinariamente efetivo. Uau. Então, para quem tem dúvida, elimine essa dúvida. Elimine, porque é uma virada de chave incrível que a gente dá na vida da gente. E a gente, às vezes, tenta tantas coisas sem fundamento, sem base teórica, né? Ou só fica escutando. Hoje é muito... a intensidade hoje da internet é muito grande, mas na internet as pessoas não te acompanham, não acompanham o seu crescimento, não validam o seu crescimento. Uma mentoria só na internet não tem essa mensuração dos resultados. E, na época, o Marco e o ajudante dele, né, tinham até me dito de uma mentoria coletiva,
E eu falei, Grupo, não, né? eu quero uma particular. Uau. Porque o coletivo, às vezes, não que não seja bom o coletivo, mas às vezes a gente se perde muito no que o outro também, na necessidade do outro. E eu quero uma particular porque eu quero ver o meu potencial, eu quero mudar de fato, né? E ser eu, não ser pelo outro. Então, assim, não tenha dúvida, elimina a dúvida, vai com tudo, entra com tudo, tenha fé, porque acontece. Do estado em que eu estava, do estado em que eu estou hoje, foi da água para o vinho, né? Marco, né, você me dá licença, mas eu preciso partilhar. Hoje eu não tenho dívidas mais como eu tinha. Hoje eu tenho uma felicidade, independente do momento difícil que eu esteja vivendo, porque a gente passa a ter essa observação da vida. Os momentos difíceis vêm, porém eu estou em paz, né? Eu estou tranquila. O meu físico hoje é outro. Eu Uau. consigo uma alimentação boa, eu consigo fazer uma atividade física. Tudo que eu me proponho a fazer, o físico já não é impedimento mais. Eu consigo levantar 4:30 da manhã para fazer execução da minha vida. Antes de trabalhar, eu já faço todas as tarefas, eu já faço atividade física. Então, quando eu saio para trabalhar, eu já fiz muita coisa. Sensacional. Antes eu levantava meio-dia, né? Porque eu ficava procrastinando na cama. Hoje não, hoje eu consigo levantar 4:30, 5 horas. Fico o dia inteiro numa disposição física. As pessoas do meu trabalho falam comigo: como que você tem esse ânimo, né? É, adquiri uma casa nova, né? Era o sonho adquirir uma casa nova. Estou adquirindo a minha carteira de motorista. É, hoje eu consigo ler, estudar, fazer N Foi, coisas foi e uma promovida no produtividade. emprego, né? Exatamente. Nesse período de 1 ano e meio entre uma mentoria e outra, eu já passei por 2 empregos, onde eu cresci nos dois, e atualmente fui promovida mais uma vez, Uau. né? E já almejando a próxima promoção, porque o meu desempenho profissional está sendo muito grande, né? E convivência com a família, com os pais, relacionamento familiar, relacionamento com minhas filhas, foi uma evolução muito grande. Então, não tenha dúvida, mergulhe de cabeça, é, é, tira essa barreira da dúvida, mergulhe de cabeça, porque você vai obter resultados extraordinários. Uau. Sensacional, fechamos com chave de ouro, né, Adriana? E a Adriana falou exatamente num ponto, tá? Que eu quero deixar claro, porque para quem está assistindo aqui, talvez não saiba, mas eu tenho meus mentores também, né? Eu sou o mentor, né? Fui o mentor da Adriana nessa jornada, mas eu também preciso de mentores, porque eu não poderia vender algo que eu não consumisse. E eu preciso de mentores. E a Adriana foi assim, ó, olha, Deus te usou para falar que todo mundo precisa de um mentor. Todas as pessoas precisam de mentores, né? O próprio Jesus Cristo era mentoreado por Deus. Deus dava o direcionamento para ele, né? Então, todos nós precisamos de um direcionamento, porque quando a gente está vivendo, a gente está envolvido, a gente está dentro. E quem está dentro não tem a visão do todo. E você precisa de alguém, de um olhar externo, para que esse olhar externo perceba o todo e veja o que você e oriente você para fazer o que precisa ser feito, né? E a Adriana também comentou sobre as consequências da adoção de hábitos produtivos. Olha aí, olha o que acontece com a vida quando você adota hábitos produtivos. Você toma uma decisão e você executa. Aí vem as consequências positivas. Então, uau, sensacional, Adriana. Só posso agradecer você por esse bate-papo e dizer, ó, a Adriana, em sessão, eu vou fazer uma confissão pública aqui. Em sessão, a Adriana comentou comigo que tem a vontade
de vir para Balneário Camboriú para a gente tomar um café, conhecer minha família, conhecer a minha esposa, minha filha, né, a Tati, a Maria Vitória. E, ó, já está anotado, hein? Eu vou aguardar você aqui em Balneário Camboriú para esse café e para a gente passear nessa praia maravilhosa. Hoje tem um dia de sol maravilhoso, então já abri aqui para o mundo para que a gente tenha essa decisão aí para executar, tá bom, Adriano? Te coloquei no É, fogo, né, Adriano? mas é uma coisa que eu quero realizar sim, porque eu sou muito grata, muito. Eu agradeço a Deus todos os dias pela sua vida, Marco, Uau, porque você foi um instrumento de graça, né, para minha vida, com o seu profissionalismo, com a sua vida, porque é isso que você vive, né? Ajudar as pessoas a sair do modo procrastinador para o modo produtivo. E isso está dentro de você, é uma missão que você assumiu e executa com excelência. Então, e é bom a gente estar perto de pessoas assim. Nem que seja por uma visita, mas é bom. E fazer parte da sua vida, né? Porque você faz parte da minha vida e eu, querendo ou não, faço parte da sua vida. verdade, com É, certeza. é muito gratificante, né? E assim, eu preciso apertar a sua mão e dizer obrigada. A sua família, porque sem a sua família também, essas coisas não teriam acontecido, porque eu sei que a esposa é o suporte, os filhos dão força. Então, eu preciso apertar a mão de todo mundo e dizer obrigada. Uau! Inclusive você, Adriana, e todos os meus mentorados, meus alunos, estão nas minhas orações, tá? Então, eu sempre falo que eu só sou o instrumento, né? Porque quem transforma é Deus. Quem transforma é Amém. Deus. Então, toda a honra e toda a glória são dele, tá bom? Amém. Muito Amém. obrigado e hoje para você. Bom dia para você. Obrigada. Tchau, tchau.